Olá, gente, bom dia! Uhul! Estamos aqui na Casa do Lobo, celebrando essa maratona fabulosa de livros e histórias. Acabei de receber o Fio do Encantamento, que veio pelas mãos do Eliandro e pelas mãos da Regina Lobo. A Regina Lobo, como vocês puderam ouvir e sentir, é essa que abriu essa casa fabulosa para o mundo do encantamento. E é com muita honra, com muita alegria, com muito sorriso estampado, bordado no rosto, que eu habito essa casa, né? Que eu bordo esse tempo do encantamento de mãos dadas com tantos outros bonitos autores e ilustradores. Então hoje a nossa ideia é a gente maratonar, minha gente, maratonar o encantamento. Tem verso mais bonito que esse. E é com muito sorriso que daqui a pouquinho eu vou chamar a minha entrevistada. Bom dia, Mansi, bom dia todo mundo, bom dia, Fulô. Todo mundo ouve, todo mundo vê, tá todo mundo aí conseguindo, tá bem conectado com tudo? Antes de eu chamar a minha prima Sueli Lemos para a gente bater aqui um papo legal sobre os livros que ela abordou junto com a Edna, queria convidar cada um de vocês a fechar os olhos por 30 segundos, para que a gente possa soprar para o mundo palavras de encantamento, para que a gente possa tecer junto com o mundo versos de encantamento, versos de delicadeza, versos de afago, que a gente possa fazer uma roda, uma ciranda, para que o mundo se sinta cada vez mais acolhido. E um livro é fabuloso para isso. Então vamos emanar as palavras mais deliciosas, mais bonitas, mais encantadas para nós, para o mundo. Vamos fazer uma teia coletiva, vamos fazer uma alcateia aqui, que borda encantamento e sorriso. Vamos lá? Depois vocês fizerem essa roda aí bonita, coloca aqui qual é a palavra que você quer soprar para o mundo hoje. Qual é a palavra encantamento que você quer soprar para o mundo hoje? O que é que você quer deixar nesse mundo de verso poético? Então vamos lá? Eu acho que eu já vou chamar a prima. Prima, você já está por aí? Me conta. Dando aqui a prima. Olha que delícia. Que maravilha. Olha, eita, que delícia fabulosa! Uhul, prima! Aqui de frente para a loba, né? Pegando aí o verso do Eliandro. Aqui não tem de frente para o lobo, tem de frente para a loba. E é uma delícia soprar você para o mundo. Né? A gente se chama de prima, a gente tem o mesmo sobrenome. Mas, na verdade, foi o livro que nos reapresentou nessa vida, né, Sueli? Não é? Foi mesmo. E o livro e a palavra tem essa força, né? Tem esse poder, tem esse brilho de agregar a humanidade. Então, olha, Ribeirão chegou, Eliandro chegou, que delícia, toda a alcateia aqui unida nesse verso. Eu queria soprar para vocês quem é Sueli para mim. Porque soprando para mim, eu acho que ela vai chegar um pouquinho mais de quem é Sueli para o mundo, né? Quem é Sueli pessoa, escritora. Então, Sueli para mim é janela aberta. É janela aberta para o acolhimento, para o sorriso, para a palavra. É uma pessoa que tem esse sorriso aí aberto, né? Esse sorriso vasto. E tem, assim, uma quietude de ouvido. Minha gente, vocês não têm noção. Ela tem uma quietude de ouvido que ela serena para a beleza de cada dito, para o sopro de cada fazer. Então, é muito fabuloso. Primeiro, habitar essa editora. Né? Agradecer a Regina Lobo por esse convite, por esse encantamento, por essa casa tão bonita no mundo. Né? E saber que você também é uma dessas arquitetas, né, Sueli? Você está dentro dessa casa aí, bordando essa fabulosa costura. E, além de tudo, a Sueli é vó, minha gente. E vó, por si só, já vem assim com... Né? Recheada de alegria. Isso. Já transborda alegria, já transborda verso de abraço no outro, né? Então, essa é a Sueli Lemos para mim. Né?
que nos reencontramos, que a palavra nos bordou nosso reencontro. Então a gente vai falar sobre 2 livros que a Sueli fez junto com a Edna, mas antes disso... Esse é um isso. E esse é outro. Exatamente. Então essas 2 delícias que a gente vai falar um pouco como é que esse verso foi nascendo, sendo tecido. Mas Sueli, me conta, me diz uma coisa. Eu tenho aqui umas perguntas aqui de frente para a Loba, né, para que você possa tecer. Me diz qual, de todas as janelas que você já viu, já percorreu nessa vida, qual a que mais te encantou? Olha, a que mais me encantou, eu diria que é a janela da arte, né? Porque de tudo, eu sou formada em arte, eu sou professora, sou escritora, por isso que eu tenho essa parceria com a Edna, porque a gente se conheceu na escola, dando aula, e a gente começou a ter a ideia de escrever, e a gente já tem uma carreira aí de quase 20 anos. Então, essa janela é a janela que eu não canso de abrir, né? Todo dia eu acordo de manhã e abro essa janela, janela da imaginação, da arte, do fazer, do encantamento. Se eu não tivesse essa janela, eu não sei o que eu faria. Exatamente. É a janela que de você para o outro, né? De você para o mundo. E eu acho também que o livro pode ser uma bonita janela, né? Eu acho que o livro é uma bonita janela. Né? É uma janela de chegança, né? De chegar perto do outro. Então, eu acho que o autor, quem escreve, quem ilustra, eles escancaram a janela para o mundo. Exatamente. E aí, os leitores, os ouvintes, eles vão se agregando ali, né? Na beirada daquela janela, para querer entender o que se passa dentro desse livro, né? O que mora aí. E aí, tem um verso que abre o livro. Gente, eu amei esse livro, sou super suspeita para falar dele. Eu Se fosse também, eu vocês, não também. perderia um segundo do tempo de hoje para ir atrás desse livro. Um dos versos que abre, esse livro foi tecido pela Edna e pela Sueli, e a gente vai falar daqui a pouco. Olha a Regina Lobo aí com a gente, falar daqui a pouco sobre como essa feitura de se trabalhar em parceria, porque eu acho que é um verso que a gente carece também de soprar aqui. E o que abre esse livro, que já me encantou de cara, que é assim: quero uma primavera perfumada, um verão brincante, um outono renovado e um inverno acolhedor. Janelas abertas trazem inspiração e muita imaginação. Né? Então, é dessa forma muito cuidadosa, né? Muito brincante, muito em conexão com a palavra, a janela da Daniela, que é o personagem central aqui. Na verdade, personagens centrais, porque a janela também é um personagem nesse enredo, né? Ela tem uma força, uma potência. Mas me conta, como foi tecer esse verso? Quando a gente pensou em escrever esse livro, bom, eu e a Edna a gente escreve juntas, então às vezes uma tem uma ideia, às vezes a outra tem uma ideia, e a gente escreve um verso, ela escreve outro, daí a gente reformula. É muito divertido escrever junto. E ainda bem que a gente se dá super bem, né? Não tem divergência. Às vezes as divergências que aparecem, a gente consegue resolver rapidinho. E esse livro, na realidade, a gente quando pensou em escrevê-lo, era sobre falar sobre... Não posso dar muito spoiler, né? Ou posso. Jamais. Mesmo estando de frente com a loba, mas segura aí um... Não, mas falar sobre as estações do ano. Mas aí ele começou a ficar um pouco mais profundo, né? Porque as estações do ano, elas reverberam no nosso corpo, na nossa alma, no nosso sentimento, nas nossas emoções. O dia que está frio, como é que a gente fica? O dia que está calor, o verão, os alimentos que a gente consome no inverno, no verão. Então não tem como, né? A gente só falar das estações, né? O livro, ele sutilmente, através da ilustração, através dessa introdução, ele vai mostrar que o que a Daniela, quando ela abre a janela, o que ela vê, né? Além
desse o real que é a mudança de estação, mas o que mais ela vê, o que ela sente? Na realidade, são provocações que a gente está querendo provocar a criança. Não só a criança, mas o leitor, o adulto que puder ter contato com o livro, mas como que ele se sente em cada estação, né? Nós estamos vivendo um frio louco aí, né? Uma temperatura baixíssima, quer dizer, aqui em São Paulo, você aí prima não, né? Não, não, aqui o calor impera. Ai, que Hoje. bom. Então, isso está intimamente ligado à nossa emoção, ao nosso humor, né? Então, eu acho que é fazer com que a criança desperte para essa sensação, né? Ele comece a olhar o que está à sua volta e perceber que as mudanças que acontecem no corpo dele ou na emoção está intimamente ligado à natureza, né? E aí, assim, eu acho que eu adoro esse livro por causa disso, pela infinidade e as possibilidades de discussão que ele promove, né? Exatamente. Quando eu recebi da Sueli esse presente, abra a janela. Né? E eu tenho o hábito de ficar muito tempo na capa, às vezes, quando essa capa me chama, quando esse título me chama, eu geralmente demoro um tempo para abrir essa janela livro. Né? Eu fico sempre querendo ouvir quais são as pistas, né, de que essa história traz, do que é que ela diz para a gente. E é um livro que ele convida e agrega várias idades, porque para mim ele teve várias camadas. Né? E eu acho que esse é o fabuloso da literatura, é o fabuloso do encantamento, é como cada história chega para a gente. E a primeira janela que me veio, antes de chegar no texto mesmo, foi nós enquanto janelas. Como a gente se abre, como a gente se abre para o mundo, como a gente se abre para nós mesmos também, né? Para o outro, para o encantamento, para a palavra. Nós que somos da palavra escrita, da palavra falada, da palavra ilustrada, como é que a gente se abre para uma história, como é que a gente se abre para essa feitura, né? E aí, quando eu comecei, bom dia, Ana Cláudia, quando eu comecei, bom dia a todo mundo que está aqui nessa roda fabulosa, de frente com a loba, estou puxando aí o fio do Leandro. Quando eu comecei a entrar no verso do livro, né, é importante falar que é da Cristal, né, da Cristal, as ilustrações. Eu comecei a me encantar, antes até de entrar no livro, por um arco-íris que atravessava a janela. Eu disse, olha que bacana, né? Uma capa que já se diz, uma proposta que já fala por si só ali, né? Já tem brechas para a gente, é como se fosse aberta uma brecha de uma janela ali na capa. Então, para mim, já teve vários ecos. E à medida que eu fui entrando no livro, que eu fui abrindo essa janela bem devagar, eu fui, né, que vocês contam de uma maneira brincante e tem um verso de rima sobre as estações das crianças, né? As estações, outono, inverno, verão, primavera, né? Como se as estações fossem essas janelas, né? Que ecoam dentro de nós um tempo. Né? Faz um circuito aí do que são as estações. Mas aí, como eu sou assim, muito além do dito, né? Eu tenho nasci com esse verso que me cutuca, eu fui para as estações humanas. Num tempo que a gente está com mais frio por dentro, num tempo que a gente está carecendo até de mais quentura, de mais quietude, de mais calor por dentro, do tempo que a gente se refaz, se renova, como a primavera, das folhas que nos caem, né? Nos caem para que se renovem, se façam outras. E de cada tempo ele tem um circuito muito certo na gente, né? Ele tem uma mensagem para ser dita. E quando é que a gente para ouvir a estação do outro? Né? Então, eu acho que esse livro ele nos convida muito para isso. O mundo está carecendo de ser ouvido, né, Sueli? Carecendo de ser lido, de ser soprado, enquanto que verso é esse? Que estação humana é essa e mundial estamos vivendo? Acho que é o primeiro verso, né? A gente está vivendo uma estação que tem brechas para a gente fechar as janelas ou para a gente escancarar as janelas de descoberta. Então, eu fui muito motivada na leitura para esse lugar, assim.
Nossa prima Helga Lemos acabou de entrar, que está agora uma alcateia dos Lemos. Ah, Que assim como você também não é prima, mas é porque tem o sobrenome Lemos, e aí já me ecoa esse verso. E aí, quais são as estações? Então, para mim é um livro, todo livro, que ele consegue contemplar a criança mesmo, aquela que está fora de nós, e aquela criança que está dentro de nós, e também consegue contemplar esse adulto que somos nós, né? Eu acho muito fabuloso, assim, acho muito encantatório quando você provoca o outro em várias camadas. Então, essa história, quando um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, uma madrinha, vai começar a abrir e a soprar para esse leitor, esse ouvinte, ele também vai se soprar. Né? Eu acho que tem essa infinita possibilidade, como toda janela, do dentro e fora. Né? Assim, isso mesmo. foi um livro que me levou para as terras da filosofia, assim, lindamente. Né? E para as terras da graça, da leveza. Então, eu acho que você e a Edna conseguiram bordar o que aparentemente é um texto unicamente infantil, né? Ele tem, a princípio, essa perspectiva, mas como todo e qualquer livro, ele tem uma infinidade de possibilidades de descobertas. Né? Então, É. eu acho que teve um bonito casamento, você, a Edna e a Cristal, né? Eu acho que vocês conseguiram fazer um bordado aí muito bonito. Mas me conta, como é que você ouve todos esses versos que eu estou aqui soprando para Eu você? fico muito emocionada de ver que você conseguiu captar essa essência do livro, né? Porque, como você mesmo disse, quando a gente abre o livro, aparentemente é um livro para criança bem pequena, a partir de 3 anos, né? Tem poucos versos, os versos são rimados, a ilustração é belíssima, né? Quero agradecer e dar os parabéns para a Cristal. Aqui, e fazendo um parênteses, a Cristal foi uma aluna minha no Olha, colégio, e uma ótima aluna, como ela e tantos outros, mas eu soube que ela tinha seguido a carreira de designer e a gente não deixou ela de fora, né? Quando a gente foi para a Casa do Lobo, eu falei, não, vamos levar, vamos fazer o convite, e ela aceitou e ilustrou 2 livros nossos. Ela ilustrou da coleção Segal, ela ilustrou, que é da coleção Detetives da Arte, ela ilustrou o Segal, que é esse aqui, ó, que a Edna também vai sim, falar sobre ele numa live. Então, ela é uma pessoa, assim, uma ilustradora fantástica, com uma criatividade, e ela fez esse livro, assim, quando ela apresentou a Daniela, quando ela apresentou as estações do ano, a gente não tinha o que falar. A gente ficou de boca aberta, assim, ficou extasiada, porque as cores que ela usou, né, esse sim, arco-íris na capa, enfim, de uma poética, de uma uhum, sutileza fantástica, né? Aquela que é do verão, põe a do verão aí. Esse é do verão. sorvete delicioso, É, ela teve assim um capricho, olha esse mar, né? Uma, olha lá, que uma, delícia. uma lindeza, como diz você, uma lindeza. Então, é isso que eu falo. Aparentemente, um livro assim infantil, não é infantil que eu quero Sim, dizer para criança pequena, né? Mas quando a gente pensa nessa janela, não tem como pensar na janela que se abre para fora e na janela que se abre para dentro, né? E aquilo que eu falei. Então, quando eu vejo que despertou toda essa reflexão em você, eu falo, puxa, como eu queria que todo leitor é, fosse picado, né? Por esse bichinho da sensibilidade, da percepção, ao abrir as janelas desse livro, né? E que ele percebesse tudo isso, e que deixasse uma sensação gostosa depois que ele fechasse a janela do livro. Então é sim. bem isso mesmo. E como é que foi o tempo de feitura dessa história? Olha, Quando é essa que ela história. começou a nascer em vocês duas? Assim? Como é que ela Ah, brotou? então, essa história, na realidade, ela nasceu na pandemia, porque eu comecei. Na realidade, era outra história. A gente ficou na pandemia, em 2020, muito preso em casa. E aí eu comecei a perceber que a gente começou a olhar o mundo pelas janelas, pela janela das casas, pelas janelas da internet, né?
a gente começou a olhar pessoas, a natureza, pelas janelas. Daí eu falei, nossa, tinha que dar uma história aí, né? Mas aí essa história nasceu e nasceu grande. Nasceu uma história até para uma criança maior. Mas aí mexe daqui, mexe dali, mexe daqui, mexe dali. E a gente tinha pensado em participar de um concurso para inscrever o livro num projeto de governo. Então a gente foi limpando, tira daqui, tira dali. Não, vamos fazer frases curtas, vamos simplificar. Mas a história nasceu outra. Depois a gente foi simplificando, simplificando e acabou ficando essa aqui. Mas a ideia inicial foi falar das janelas que a gente começou a enxergar o mundo pela janela através da pandemia, né? Quem sabe essa vira uma outra história ainda de novo. Que na verdade está dentro dessa também, né? Só que dito de uma outra De forma. uma outra forma, mas ela nasceu, que é o que eu estou te falando, ela nasceu Sim. por essa necessidade, né? Eu, por exemplo, fiquei presa dentro desse escritório aqui, e aqui eu enxergo o mundo através da janela do meu apartamento e da internet, né? Do computador. Aqui a gente vê pessoas, a gente faz compras, a gente assiste filme, assiste live, faz live. Então, essas são as janelas de Perfeito. agora, né? A Edna está pedindo para lembrar aqui que as netas delas não sabiam as estações, né? Que Verdade. pode ter sido uma motivação também para essa escrita Também. e que o livro também ajuda muito, né? Sim. Pela ilustração e pela sonoridade dos versos, aí conhecendo essas estações, né? Conhecendo essas mudanças. Sim. Mas você A traz... ideia é, Diga, fala. quando a gente escreve um livro num projeto de governo, é a gente também trabalhar o livro pensando que ele pode ser, que ele é um aliado ao professor. Então, as Sim, crianças vão começar a entender e o professor vai discutir com as crianças não só essa percepção da natureza, mas entender como é que funciona cada estação, o que acontece em cada estação. Então, a ideia é fazer com que a criança também aprenda e olhe, né, fique mais perceptiva a tudo ao tempo que está sim, ao seu redor, né? E uma outra curiosidade também que eu gostaria de sim. contar é que a Daniela é uma das netas da Edna. A Edna, aliás, cheia de neta, né, Edna? 6 netas, todas meninas. Então, a gente sempre usa um nome de um personagem da nossa família. E a Que Daniela é a maravilha. netinha dela. Um beijo grande para a Daniela, Daniela, que rima com janela, né? Que que deu um rima eco com janela. bom, né? É Perfeitamente. verdade. Prima, a difícil arte Sigo. de ser simples. Fala aqui o nosso Jonas Ribeiro, nosso Ribeirão. Prima, se você pudesse criar, inventar uma janela, qual você inventaria? Me conte tudo, não me esconda mesmo nada. Se eu pudesse inventar uma janela, bom, eu inventaria uma janela que tivesse um poder mágico, Sim. mágico, né? E aí Importante. eu abriria essa janela toda vez, e eu distribuía essa janela para o mundo, né? Principalmente para as, quer dizer, para as crianças, eu acho que essa janela já tem essa janela. Eu distribuiria para os adultos, porque daí essa janela a gente só abriria e enxergaria coisas boas, sabe? Apesar de tudo que a gente está passando, quando eu tivesse naquele momento assim, sabe, de tristinha, eu ia lá, abria essa janela e falava, não, olha lá o que me espera, olha o que eu posso fazer. Então, olha, eu daria de presente para todas as pessoas essa janela, assim, toda enfeitada, toda colorida, né? E aí a pessoa abriria do jeito que ela quisesse e olharia o que ela quisesse. Perfeito, né? Não Maravilhoso. é? A gente também começar a pensar de que dentro da casa, hoje, já que está todo mundo muito dentro da própria terra, da própria casa, tem muitas janelas, né? Como cada criança é uma janela, cada adulto é uma janela, cada idoso é uma janela. Então, quantas estações, às vezes, podem existir dentro da mesma casa num único momento, né? Pode estar alguém no tempo da primavera, alguém pode estar no tempo do outono, e respeitar as estações do outro, eu acho que é muito bonito, né? É verdade. Principalmente agora que está todo mundo agregado no lugar só, né? E que às vezes a gente precisa que o outro esteja no mesmo tempo da nossa estação. Nem sempre isso é real, nem sempre isso é possível. Então,
ouvir um pouco mais a estação do outro, que carece de estar no outono, né? Que carece de estar no inverno. Então, se você está no verão, chega um pouquinho ali perto daquele inverno, né? Para ter uma troca, dar uma escuta. Então, eu acho que o livro também provoca isso, né, prima? Provoca essa escuta primeira, né? Então, é um livro para as escolas trabalharem lindamente, né? Não trabalhar conteúdo de história, isso, a história não vem para isso, mas que as escolas possam ter nessa costura que vocês bordaram um lugar de troca, um lugar de escuta, um lugar de que a família possa ter esse lugar de troca, né? Que os avós possam ter com seus netos um lugar de troca. Então eu acho que é um livro que tem várias infinitas janelas dentro dele. Então a gente parar para ouvir isso. Ele está nascendo dentro da Casa do Lobo, também é muito bonito, né? Que é uma casa que tem uma infinidade de janelas, a editora nova que vem para o mundo, né? No mundo Exatamente. em que algumas editoras estão fechando janelas, a gente chega para escancarar uma janela, uma porta. Portas e janelas, né? Porta para as pessoas entrarem, sentarem e serem felizes, né? Eu quero agradecer muito a Regina Lobo, que sempre confiou e acreditou no nosso trabalho, né? Acredita. E ela que possibilitou a gente criar esses livros tão lindos, tão cheios de reflexões, né? Então, só tenho a agradecer. Maravilha. E se você pudesse criar uma janela para seu neto, né? Seu Bom, primeiro neto. quando você estava falando aí, eu queria dizer que eu estou com a minha mãe aqui em casa, minha mãe, uma senhora de 84 anos, que eu estou aqui, ela está comigo, passando um tempo, eu estou cuidando dela. E aí, quando vem meu neto, é bem essa diferença de estações, né? E meu neto é verão, verão, verão total, cheio de energia, ele tem 2 anos e meio. E se eu pudesse criar uma janela para ele, olha, eu criaria uma janela, a janela dos sonhos, da imaginação, e uma janela assim que eu acho que eu estou favorecendo, porque sou eu que estou trazendo as primeiras leituras para ele. Então é esse Delícia. gosto, né, que eu consiga abrir realmente essa janela pelo gosto da leitura e que ele nunca feche, né, que cada vez mais ele tome gosto e que ele se lembre, né, que um dia quem abriu essa janela da literatura para ele foi a avó. Eu acho que aí, se eu conseguir isso, eu já me considero a pessoa mais feliz e realizada do mundo, né? Porque a gente motivar uma criança através da leitura, eu acho que para quem escreve, eu acho que é a nossa grande alegria, né, e satisfação. Então Eu seria acho essa que, janela. eu acho que vó já é janela, né? É, Vó já vem com esse verso assim de ser janela no outro, ser janela no neto, né? Prima, vamos fazer uma leitura breve, assim, dá só uma gotinha do que mora aqui dentro, assim, a vamos, gente lê, cada uma lê um vamos, trecho, o que te parece? vamos. Eu Só para as gosto da pessoas ideia. aguçarem aí a vontade de querer abrir essa janela, lembrando que essa janela aqui fabulosa está na editora, né? Entra lá no site, editora Casa do Lobo. Estamos celebrando hoje a chegada dessa editora no mundo. Obrigada, Dora, pelos seus versos soprados aqui, lindos. Quem começa, prima? Eu começo. Então vai lá. É primavera. Olha lá, que lindo. É primavera. Você já. Daniela abre a janela. Ela vê flores no jardim. E aí, essa estação vai dar passagem para outra estação, que a gente vai dar só mais uma gotinha do que vem, minha gente. Só Que é, mais uma. Ó, depois da primavera, o que é, vem, é verão. olha que delícia de espetáculo de imagem. Né? É um mar todo bordado de trilhas. Daniela abre a janela. Daniela já. Ó, só um.
ela vê o sol no céu. Mas a Daniela que abriu a janela aí, gente, ela já está diferente da Isso. outra estação. Esse é um spoiler. Vamos ver se as pessoas observam. Essa é a Daniela da primavera, olha. E vamos lá ver se tem algum detalhe na Daniela do verão. Será? Será que tem? Olha, será que tem alguma diferença? O que será que acontece com a Diferença na Daniela? vestimenta, até na construção do gesto, né? Parece que cada estação tem uma estação que deixa a gente mais assim, tem uma estação que deixa a gente mais aberto, né? Pois E é. aí eu acho fabuloso. Mas Então, aí a gente não vai contar o resto não, agora, não, né? não. Agora sinto muito para descobrir as outras fases, as outras estações. Vocês vão precisar ter aqui esse passaporte para abrir essa janela. Então eu acho que a gente borda aqui, né, prima, esse verso primeiro, que era falar sobre abra a janela. E eu acho que um verso que esse abre a janela deixa para nós é se abre para o encantamento. Abra-se um verso para o outro, abra-se um verso para o mundo. Porque eu acho que a literatura é uma fabulosa janela, né, para nos curar de tantos versos, para nos fortalecer para tantos outros. E saindo da janela, entrando pelo encantamento via janela, minha gente, a gente vai chegar num circo. Pois é, olha Acreditem, só. a literatura tem esse poder, a gente sai da janela e entra num circo fabuloso. E é um circo, parece que diferente dos outros, prima. Ele é um circo diferente dos outros. Me conta como é que foi a chegança dessa história também. Eu acho tão legal a Olha, gente saber como é que foi essa produção, né? esses bastidores. Exato. Bom, então vou voltar um pouquinho só para contar. Bom, eu e a Edna de novo, né? A gente deu aula há muitos anos, agora nós duas estamos aposentadas, mas a gente tem muito contato com escola, com aluno. Cada escola que adota o nosso livro, a gente faz questão Sim. de ir. Nessa pandemia, a gente entrou nas escolas online, já que a gente não pôde visitá-los. Então, a gente sempre escuta muito o que os professores gostam de ler para as crianças, qual é o projeto que ele vai desenvolver. E a gente começou a perceber que os professores sempre procuravam livros sobre circo, né? A gente queria falar sobre circo, e principalmente, prima, porque o circo hoje que as crianças conhecem não é o mesmo circo que era da nossa infância, né? Que a gente vivenciou. O circo de hoje, o circo entra na escola pelo malabares, pelos equilibristas, mais o jogo corporal do que aquele circo que a gente conheceu com palhaço, com bicho, com o Globo da Morte. Lembra, prima, aqueles circos antigos, né? Dos Lindamente. mágicos. Então a gente falou, puxa, mas como que a gente vai falar desse circo? O que aconteceu que ele mudou? Né? Por que ele era de um jeito e hoje ele é de outro? E as crianças nem sabem, né? Aí a gente veio a descobrir, né, que existe uma lei hoje de proteção aos animais, em que foi proibido a utilização de animais em espetáculos, qualquer tipo de espetáculo. Circense, teatral, os mágicos que costumavam fazer as mágicas com as pombinhas, os coelhinhos, hoje nada mais pode. A gente falou, será que as crianças sabem disso? Será que as crianças sabem que os animais hoje são protegidos por uma lei, né? E eles não podem ser, porque o circo acabava judiando, né? Os animais. Os animais viviam em condições desumanas e muitas vezes maltratados. Imagina um circo ficar viajando de cidade em cidade com um elefante, né? Ou com um leão. E acontecia muitos acidentes, né? Com os próprios domadores. E aí a gente queria mostrar para a criança que antes o circo era assim, mas hoje não é mais. Mas se hoje o circo não é mais, como é que ele se reinventou, né? Como é que ele chama, que ele consegue chamar a atenção do público sem os bichos? Porque a gente ia no circo porque tinha curiosidade para ver o elefante, para ver o leão, mas hoje não tem mais. Então aí o grande segredo do livro é, e agora? Né? O que ele tem de diferente que não tinha como antes, né? O que ele faz agora? Então,
eu acho que também esse livro abre uma discussão e uma reflexão para tudo isso, né? Como é que esses artistas se reinventaram? Por que eu vou no circo hoje? O que me atrai no circo? Né? Por exemplo, as crianças hoje não tem mais aquele circo de lona, a não ser em bairros mais afastados, mas quem mora no grande centro da cidade não conhece aquele circo de lona, né? Então acaba conhecendo que circo? O Circo de Soleil, né? Espetáculos circenses, mas que são mais teatrais do que de lona mesmo, né? Mas e tem alguns grupos, eu até queria aqui parabenizar e contar uma trajetória minha, que quando as minhas crianças eram pequenas, a gente estava viajando por uma cidade litorânea, e tinha um circo de lona. E aí eu falei, vou levar meus filhos, eles não conhecem, né? E qual foi a minha surpresa? Quando eu entrei dentro do circo, a maioria, né, o espetáculo eram todos atores, né, atores de teatro, e um deles era aquele Domingos Montanher, que inclusive faleceu, Sim, ator da Globo. Foi ele que criou o Circo Zani. E esse circo ele tem mais uma conotação teatral do que circense, né? Então tinha os músicos tocavam ao vivo, tinha esses espetáculos de palhaçaria, tinha malabares. Era um espetáculo completamente contemporâneo. Eles pegavam essas atrações antigas, né? Então a monga, por exemplo, que era aquela mulher que se transformava num macaco, num gorila, é um rapaz, um palhaço que fazia de conta que ele era a monga. Então as crianças se divertiram tanto. Aquele circo ficou na minha cabeça. E eles ainda, apesar da morte do Domingos, né, esse circo ainda existe. Eles agora, lógico, pararam pela pandemia, mas ainda existe esse circo que se renovou, né, que tem uma linguagem contemporânea, que tem uma linguagem mais teatral, e que é tão importante a criança e mesmo o adulto vivenciar esses espetáculos. É uma delícia, né? sim, é verdade. E eu acho também, prima, que assim como as estações, né, o circo para mim também simboliza muito o encantamento da literatura. A gente se organizar para ir para um circo é como se a gente estivesse se organizando para ir para dentro de um livro, né? O que é que acontece? Por mais que a gente tenha um roteiro do que acontece no circo, né? Isso parece que é passado de avó para neta, né? E você tem essa. Eu sinto o cheiro de circo. Eu fui para alguns circos na infância, né? E fica com a gente, né? Fica impregnado com a gente. Quando a gente vai adulto até, você rememora, você revisita essas ideias, essas cadências. E um livro é um grande circo, né? Dentro de nós. Ele faz malabares, né? Se ele conseguir fazer com que a gente seja o nosso próprio equilibrista de nós mesmos, né? Então, eu acho que toda ponte, né? Como diz a Gualusa, assim, um livro é uma ponte, né? Uma ponte com o outro. Então, acho que todo livro que consegue fazer essa ponte com a gente, né? Então, o livro é um circo aberto, né? Um circo que nos convida. E eu acho muito legal essa ideia de que circo legal não tem animal, porque para que os animais passassem por todo aquele processo de chegar até nós, aos nossos olhos, fazendo todo aquele verso que não cabia aos animais, né? Mas que eles eram, às vezes, absurdamente treinados para aquilo, né? E eu achava muito cruel que a criança visse um animal numa condição que não era dele, né? Ele não Sim. estava, a felicidade não estava ali, embora o circo ele pregue muito o sorriso, né? É leveza, é graça, né? É descontração. Mas se pagava um preço alto por isso, porque tinha os animais ali que era o bastidor desse riso, às vezes, né? Da provocação desse riso. Então, essa mudança de lei, né? Que poucos conhecem ainda, né? É. Dessa diferenciação do porquê não, né? E que maravilha que não. Eu acho que agora o circo ele traz de fato a verdade do ser circo, né? De nos comover, de nos provocar, de fazer com que a gente sinta. A gente idealiza um dia inteiro quando vai para o circo, né? Comprar o bilhete,
tem maçã do amor na porta, tem algodão doce, Pipoca. pipoca. Então tem uma trilha para a gente chegar, para a gente entrar no circo, né? Você paga o ingresso, você entrega o ingresso. Como é essa travessia desse circo, desse livro, né? Como é que o leitor ele paga esse ingresso para entrar na literatura? Como é que você enxerga um livro como essa chegança no outro, né? Dessa vontade de comprar vários ingressos para entrar em vários livros, para entrar em vários encantamentos. Então, qual é a missão de um escritor nessa trilha? Uma pergunta filosófica, existencial, né? Fenomenológica. Vamos lá, Felipe. Eu acho que a grande missão, né, seria despertar no leitor essa... Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Ah, tá. É que está dando um Super eco bem. aqui quando eu falo. Quando a gente cria uma história, a gente quer despertar no leitor além daquilo, né? Além das palavras. E o livro, ele traz, além das palavras, a ilustração, né? Que eu também quero dizer que essa ilustração foi da Helena Aranha e que conduziu tão bem, uma ilustração lindíssima, toda feita com lápis de cor. E aí, quando a gente olha, que nem aqui a do palhaço, olha que coisa mais linda, olha, palhaço, né? Ele mostra um circo com uma carinha mais antiga, exatamente, olha que lindo. Então, quando a gente abre o livro, não só esse do circo, mas tantos outros, é despertar no leitor a imaginação, sempre, né? O que está por trás das palavras, o que está por trás do desenho, né? Para que quando ele feche o livro, ele fique com algo dentro dele, que a gente crie um bichinho que tire tudo do lugar, né? Que bagunce, que traga diversão, que traga alegria, que traga curiosidade, que traga essa vontade de abrir o livro de novo, de abrir um outro. Eu acho que esse é o grande papel da literatura, né? É mexer com a imaginação, mexer com os sonhos, com as vontades, com as curiosidades, né? Porque o livro sempre vai trazer alguma palavra que talvez a criança desconheça, ou isso eu não conhecia, eu vou perguntar para um adulto, ou sempre vai ter alguma coisa no livro e às vezes até nem foi pensado pela gente que escreveu, pelo escritor, mas que chame a atenção do leitor, né? Eu acho que eu vejo isso, por exemplo, eu vejo meu neto quando ele abre um livro, às vezes passa coisas percebidas por mim e ele fica num detalhe. E ele fica perguntando, mas, né, e isso? E aí você vai virar a página e ele não deixa, ele quer continuar ali. Então, eu acho que o livro tem esse poder, né, essa coisa graciosa de sempre despertar algo que a gente quis, que é o próprio escritor, nem pensou no momento. Às vezes o que a gente pensa passa desapercebido. Né? Então, essa é a grande magia. E um verso que me chega também, nenhuma criança vai por circo só, né? Ela não faz essa chegança num circo só, ela vai de mãos dadas com alguém, né? Ou alguém vó, alguém pai, alguém mãe, e ela é levada para esse lugar conduzida, né? Essa travessia é conduzida. E eu vejo a mesma façanha com o livro, né? Para que a criança ela consiga sentar nessa arquibancada do encantamento, ela precisa ser conduzida, né? Exato. E ela precisa ser conduzida por quem acredita nesse lugar, né? Porque tem bem querência por esse lugar. E eu acho que o livro também tem essa ponte, né? Desse circo que chama, que convida. E puxando aí o verso da ilustração, eu achei uma sacada muito legal da Helena, porque vocês estão trazendo um tema atual, né? Que um circo legal é o circo que não tem animal, e ela foi para um traço antigo. Né? Ela foi para nossas memórias. Eu achei essa sacada muito deliciosa, porque para que a gente chegasse nesse circo de hoje, a gente precisava revisitar o antigo. Né? E a imagem, para mim, ela tem muito esse poder, né, da Helena, assim, de trazer a gente para o antigo, para aquelas imagens mesmo, né, até a vestimenta, as cores, né, o mágico. Então,
ela nos trouxe para uma conexão de hoje, mas muito bordada com as linhas do antigamente. Então, essa ida e vinda também da literatura é muito, muito fabuloso, né? Olha que bonito também, ela consegue colocar a expressão dos animais, né? Sim, sim. Isso é muito bonito também. Exatamente. Que é a expressão que se gostaria de ter visto sempre, né? A leveza, né? Mas estava aqui por trás é esse animal aqui, né? Livre. Que a criança possa ter acesso a essa liberdade também, de que não se precisa aprisionar para encantar. Né? E a criança foi passada para o inconsciente dela de alguma maneira essa perspectiva, né? Mesma coisa talvez com o zoológico, a gente aprisiona para apresentar, né? E que serventia tem isso, né? Que perspectiva se quer com isso? Então, tantas outras infinitas formas da gente apresentar a leveza e o encantamento para o outro. Mas, prima, vamos brincar mais um pouco? Vamos. Me conta uma coisa, se você fosse um animal, qual animal você seria? Olha, eu seria um elefante. Eu amo elefante, porque o elefante, primeiro porque ele é enorme, com aquele jeito de bonachão, alegre, e ele vive em família, né? Eu tenho uma família muito grande, eu tenho 4 filhos, e a gente está sempre... Oi? Tem gêmeos aí, né? Tem gêmeos, os caçulas são gêmeos. E eu tô sempre junto com eles, sempre grudada. E o elefante, ele é assim, né? Ele vive em família, em comunidade, até os últimos dias de sua vida ele tá junto e sempre partilhando, um ajudando o outro. E então, se eu fosse um animal, seria um elefante. Muito bem. Então vamos imaginar que esse elefante, ele vai abrir um circo. Como ele queria que fosse esse circo? Primeiro, esse circo seria na natureza, né? Eu acho que ele teria uma demarcação do lugar onde aconteceria o espetáculo, mas não teria nem teto nem parede. Né? Porque ali no centro, que é o centro dos espetáculos, onde iria acontecer as coisas gostosas e divertidas, ele ficaria aberto para quem quisesse chegar, para quem quisesse assistir. Para você poder ir e vir no momento que você quisesse. Esse seria o grande circo. Muito bem. E onde você moraria, prima? Não precisa ser um lugar comum dos elefantes, não. Você podia ir para onde você quiser, a sua imaginação é livre. Mas não tem como. Eu vou falar para você, nessa 2 anos de pandemia fechada dentro de casa, eu sinto muita falta da natureza. Né? Se eu pudesse, eu teria uma casa ou moraria num sítio, mas a natureza para mim me faz muita falta. Então não tem como, né? Teria que ser da natureza. É verdade. Um lugar onde tivesse mais verde, montanha, rio. Eu sou mais para esse do que praia, né? Gosto da praia, do mar, mas eu sou mais o campo, montanha, rio, riacho. Seriam lugares assim. Enquanto você estava falando aí, estava me vendo também a ideia de que circo não tem território fixo, né? Exatamente. Ele é transitório, ele percorre vários lugares, de idiomas diferentes. E o livro tem essa ideia também, né, de que ele não fica fixo, que ele percorra vários lugares, que ele vai em vários territórios humanos. Vamos dar uma colherinha de chá para a humanidade aí que nos assiste, do que é que mora dentro desse livro, algo muito minúsculo, né? Para que as pessoas, oi Andréia, todo mundo que está aqui, que está chegando, que está ficando, obrigada minha gente. Quem começa, prima? Eu acho bonito que vocês homenageiam todos os profissionais do circo, né? A dedicatória. Sim. Eu começo. Vai lá. Respeitável público, o circo chegou. Peraí que tem que ter sonoplastia, prima, vai lá. Respeitável público, o circo chegou e se transformou. Que é fabuloso.
A linda bailarina que dançava sobre o cavalo, agora faz acrobacias com a fita rosa no intervalo. Olha que lindo, que delícia. Vai lá, prima. O valente domador, que amansava o leão com um chicote na mão, agora usa o seu chicote para rodar um grande peão. E o animado palhaço, que fazia palhaçada com a cachorrada, agora faz a piada e dá gargalhada. Só mais um pouquinho, né, prima? Só para as pessoas assim. O habilidoso malabarista, que colocava bolas no pequeno nariz da foca, agora equilibra bolas coloridas no enorme pé do palhaço mané. Esse é o livro Circo Legal Não Tem Animal, que também foi tecido pela Sueli e pela Edna, né? Essa bonita parceria, eu acho que vocês nasceram aí com essa costura. Quando é que vocês começaram a escrever juntas? Agora de frente para a louva. Então, a gente dava aula no mesmo colégio, eu dava aula para crianças pequenas, a Edna dava para crianças maiores, e a gente começou a fazer planejamento de aula juntas. E aí um dia a gente falou, vamos escrever uma apostila para os alunos, né? E a gente começou com apostilas, com projetos de aula, até que a gente começou a escrever livros de história da arte. Escrevemos um livro, uma coleção na Idade Antiga, Egito, Grécia e Roma. Escrevemos pela editora Cáliz, escrevemos na Idade Média. O prima? Estou te ouvindo. Era só... Fala lá. Você me ouve bem? Perfeitamente. Estava ouvindo bem, agora o meu fone estava dando interferência, eu não estava conseguindo falar direito. Vamos eliminar as interferências. Então. E a gente começou a escrever livros de história da arte. Até que depois uma outra editora nos procurou perguntando, vocês não escrevem arte para crianças pequenas? E a gente começou a escrever outros livros pela editora Tupi, até chegar na Cidades para Ciranda, até chegar na Casa do Mundo. Então a gente começou e sempre a gente tem o nosso foco sempre é falar de arte. Escrever livros de arte, fazer que essa linguagem da arte chegue até a criança de uma forma bem gostosa, bem divertida, que o professor consiga trabalhar a arte em sala de aula, utilizando os livros como instrumento, né, como um instrumento de criatividade, enfim. E assim a gente está nessa luta aí já há quase 20 anos escrevendo livros. Que delícia. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Passarinho, que acabou de chegar. Minha cunhada preferida, que está aqui também. Que coisa mais fabulosa. Prima, vamos fazer um verso, um sopro para o mundo, assim, do que é que a gente deseja com essa casa tão bonita, né? O que é que a gente deseja com esses nossos livros que a gente está soprando para o mundo, né? Que a gente está entregando ao mundo hoje, né? Qual seria o nosso desejo, prima? Me conta. Me conta o teu, que eu te conto o meu. Prima, desculpa, faltou um pouquinho. Repete para mim a última perguntinha. O que é que você deseja soprar para o mundo, né, com essa casa editorial? E também me fala qual é a sua postura nessa casa, o que é que você faz nela, o que é que você faz dentro dela, que eu soube que você tem umas ações importantes dentro dessa casa. Isso é uma coisa legal que eu gostaria de contar, porque quando a Regina resolveu abrir a editora, eu me coloquei à disposição até para fazer uma parceria. Né? Então, eu queria dizer que, além do meu trabalho de escritora, eu trabalho com regime editorial. E para que eu pudesse fazer esse trabalho com ela, eu também voltei a estudar, fazer um curso de produção editorial. Então, está sendo uma experiência encantadora, porque eu estou conhecendo, através da Casa do Lobo, eu pude conhecer todos vocês, né? Conhecer os escritores, os ilustradores, entender como que faz, como que produz um livro, como que todo esse encantamento, né? Desde o texto, quando ele chega, até quando ele entra na gráfica. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar ocupando esse cargo na Casa do Lobo.
que eu estou aprendendo muito, e junto com todos os autores, ilustradores, também ensinando a como exercer essa função, e eu só tenho a agradecer. Está muito gostoso fazer esse trabalho. Uma delícia, né? Nossa live está quase acabando. Né? Que agradecer a toda, a vida toda aqui, prima, proseando com vocês. Agradecer a todos que fazem a Casa do Lobo, né? Aos revisores, né? O que é que está por trás do livro, a um sonho da Regina por ter aberto, aos ilustradores, a todos os autores, a todo mundo que está nessa trama bonita, né? Que a gente está junto para soprar mesmo, é encantamento. Eu queria agradecer a todo mundo, a gente vai dar 5 minutos para quem quiser ir ali no banheiro, tomar um cafezinho, uma água, porque a maratona permanece. Por favor, né? Não percam, hoje tem até 6 horas da tarde. A gente vai falar de literatura, de livros, vai se divertir, tem um monte de coisa bacana. Exatamente. Não sei se vocês lembram da brincadeira do anel, que a gente passa o anel, né? Ah, eu lembro! Prima, deixa eu passar para tu o anel, para a gente passar esse anel para Jonas. Né? Pode passar. Jonas está vindo aí. Você lembra que depois que a gente passava, a gente fazia assim para ver? Né? Para ver se de fato tinha caído com a gente, né? Então vamos passar o anel para o encantamento, para a literatura. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Permaneçam aqui, felizes. Dá tempo só de uma água rapidinho, um café. Nada além disso. Vamos se alimentar de encantamento. Exatamente. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, que esteve aqui com a gente. Continuem curtindo a gente na rede social, conhecendo os nossos livros. E estamos abertos a perguntas, questões. Fiquem à vontade. Beijo grande para todo mundo. Vamos lá. Jonas Ribeiro e Ana Cláudia chegando aí. Beijo, prima. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.